Graça e paz, queridos. Abram em Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, ou de espanto e assombro, pelo que lhes acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles um alpendre chamado de Salomão. Eu vou ler só uns versículos aqui, porque o trecho é longo, depois eu vou citar mais alguns outros. Nós vemos aqui, então, uma obra notória que Deus, pelo seu Espírito, operou de maneira grandiosíssima na vida de Pedro e de João. Aqui, nós podemos ver que Pedro e João, eles estavam capacitados por Deus pela unção poderosa do Espírito para realizar obras maravilhosas, né? E aqui ele falou: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho? O que eu tenho? O que é que eu tenho? Prata e ouro. O que eu tenho? Glória a Deus pela sua vida que você tem. Foi isso que ele disse: o que eu tenho, isto te dou. Ele só falou isso e virou as costas e entrou no templo? Não. O que eles fizeram? Estendeu a mão, o homem se levantou, e aqui a Bíblia diz que ele firmou seus passos, né? Seus pés, verso 8, né? 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Que obra de assombro, né, irmão, queridos? E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém?
Uma pessoa que é coxa desde o ventre da mãe, só mesmo um milagre notório como este poderia fazer com que esse homem ficasse em pé. Mas ele não ficou só em pé, ele disse que ele andou, ninguém ensinou ele a andar, ninguém segurou ele, ele andou e saltou, aleluia. E o povo ficou então todo assombrado, né? Houve um pasmo, um assombro pelo que lhe acontecera. Então, queridos, a Bíblia diz: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Houve uma experiência com Deus, não é? Não é experiência religiosa, alguém que fala, quem que é Jesus? Fim de feira, levanta a mão, Jesus te ama, você vai receber uma Bíblia, você vai receber um CD, não, vai receber poder, receber um milagre poderosíssimo. E aquilo foi tão notório que o povo ficou maravilhado. E já queriam até dar adoração a Pedro e a João. Ele disse: não, varões, verso 2, ele diz, verso 11, ele apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito, para junto deles no alpendre chamado Salomão. E Pedro, quando viu isso, disse: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? O porquê olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha só, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, aleluia, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Olha aqui, mensagem, né? Mensagem cheia de amor, cheia de bondade que Pedro usou aqui. Não, Pedro estava na carne aqui, irmãos? Ele estava o quê? Cheio do Espírito. E tanto é que ele estava cheio do Espírito que ele teve coragem de falar a verdade. Encarou os homens que mataram o Senhor, que o crucificaram, e disse a eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus Cristo. Deus o Pai glorificou ao seu Filho Jesus Cristo. Amém? Abra comigo 5 de Atos, capítulo 5, verso 30 e 31 e 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, olha Pedro de novo, ao qual vós matastes pendurando no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, aleluia, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós, aleluia, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, eles ouvindo isso, se enfureceram e deliberaram a matar também a Pedro. Queridos, um homem cheio
do Espírito de Deus, tem coragem de falar a verdade. A Bíblia diz que quem ama não é aquele que fica aí passando a mão só. Quem ama é aquele que fala a verdade. Aqui estava aquela multidão que havia negado a Jesus e que havia o crucificado no madeiro, ele diz, né? E isto que Pilatos já tinha aberto sua mão para que ele fosse solto, mas eles não abriram mão e quiseram a morte do Senhor. Verso 14 do capítulo 3, assim: mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que todos nós somos testemunhas. Aleluia, aleluia. Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. Ele é vivo. Ele está aqui nesta noite, vivo e poderoso. Aleluia. Que coisa. E matasses o príncipe da vida. E matastes o príncipe da vida. Quem é o príncipe da vida? E tinha como condições de matá-los, mas foi morto. Mas quando todos os adversários pensavam que tinham eliminado o seu inimigo da terra, Deus o levantou, Deus o ressuscitou dentre os mortos e deu a ele o nome de glória acima de todo nome. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Aleluia. 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 Ele vive. Ele vive. Glória. Pode glorificar à vontade, meu. Pode glorificar o Senhor. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. Glória, glória, glória.
e matasses o príncipe da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que todos nós somos testemunhas. Uma religião sem o Cristo vivo não é uma religião, é um defunto que você se agarra a ele e morre nele, e morre com ele. Mas este que vos anuncio nesta noite é o Cristo de Deus. Este é o Salvador do mundo. Este é o que tem um nome de glória acima de todo nome. Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, se nós tivéssemos consciência do que já cantamos nessa noite e do que eu estou falando aqui, nós seríamos transformados poderosissimamente pelo Senhor. Matasses o príncipe da vida. Homens homicidas. Homens que trabalharam incessantemente para matar e por fim ao príncipe da vida. E colocaram ele na sepultura. Não é isso? Então, queridos, a Bíblia diz que eles quiseram dar fim ao príncipe da vida, mas era impossível. Como que a morte pode deter o príncipe da vida? Como a morte pode reter o príncipe da vida? Era impossível. Impossível que a vida fosse detida pela morte. É impossível, pastor Ricardo, que a vida fosse amarrada pela morte na sepultura. Deus o levantou ao terceiro dia. Queridos, a grande mensagem do Evangelho não é Jesus te ama, não. A grande mensagem do Evangelho é que Jesus ressuscitou. Ressuscitou o Rei da Glória. Ressuscitou o Rei da Glória. Ressuscitou o Rei da Glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. A Bíblia diz, que era impossível. Pensa numa palavra, impossível, que a vida fosse retida pela morte.
2. Eu procurei, mas... Ao qual Deus ressuscitou. Era esse o texto que eu queria. Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluia! Pode dar glória a Deus, irmão. Se você tivesse um Salvador que estivesse retido pela morte, salvado o quê? Porque muita gente na igreja tem um Salvador que não salva de nada, nem dos seus próprios pecados. Este não é o Cristo que eu anuncio. Este não é o Cristo que eu anuncio. Eu anuncio o Cristo que é poderoso, poderosíssimo, elevadíssimo em majestade e glória. Eu anuncio um Cristo que tem um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós queremos seguir a Cristo. O irmão Diácono Napoleão está falando comigo antes de começar o culto. Ele estava falando de um texto, e ele estava dizendo como a gente consegue vencer isto. Você lembra o texto? Lucas 14, 25. Que ele diz? Qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Discípulo é aluno. Quatorze, 33. É Mateus ou Lucas? Lucas. Se alguém vier a mim e não deixar seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser aluno dele, tá? Nós cantamos aqui que nós somos filhos, somos... Irmãos, não pode ser aluno, nem aluno. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fim. Os falsos profetas estão se levantando a milhares, e vai levar milhares de milhões para o lago de fogo. Precisa levantar uma geração no Parque América, uma geração de homem com H, homens que sabem falar a verdade, homens que falem a verdade, ainda que lhes custe a própria vida. Se não renunciar tudo, até a sua própria vida. Nós queremos viver a nossa vida no maior conforto possível. Esses homens renunciaram tudo. E muitos irmãos falam para mim: pastor, por que a gente não tem? É porque não tem. Você ama mais quem? Ama mais o São Paulo, ama mais o Corinthians, ama mais o Flamengo, ama mais a novela, ama mais esse mundo, ama! Ama mais o namorado. O que nós amamos mais? As coisas desse mundo. Aí nós queremos ter poder, queremos ter autoridade, queremos ter unção. Como? Ele falou: as fontes estão entulhadas, os poços estão entulhados,
A água viva para saltar lá de dentro, a água viva para saltar de dentro, a água viva para saltar de dentro. Mas o poço está entulhado pelos filisteus. Não, nós não podemos falar de pecado porque choca. Vai te chocar quando os seus amigos e você chegar no lago de fogo. Você vai ficar chocado. Mas quem pregar a verdade, quem falar a verdade, este Jesus que eu vos anuncio nesta noite, é impossível que a morte possa retê-lo. E se você crer nele, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Não é a glória do Dirceu, é a glória de Deus. Não é a palavra do Dirceu, é a palavra de Deus. Viva, poderosíssima, para quebrar, para arrebentar, para anular, para aniquilar toda e qualquer investida do poder das trevas. Mas precisa ter homem. Não pense que tem muitos homens aqui, não. O fato de estar de terno, paletó e gravata não quer dizer que seja homem. Eu estou falando homem segundo o coração de Deus. Homens que vestem realmente de uma maneira tal a pessoa de Cristo, que vive a Cristo, que anda com Cristo, que fala com Ele, que vive nele e que opera pelo poder dele na sua ressurreição. Quanta gente que canta na igreja, cantamos na igreja, mas segunda-feira, novela, terça-feira, futebol, quarta-feira, e vai assim. Não se faz uma visita, não se ganha uma vida para o Senhor. Ah, é muito longe, ah, está muito frio, ah, lá tem bandido, ah, lá tem isso, ah, ele é muito incrédulo, ah, ele é idólatra, ah, ele é macumbeiro, ah, ele é feiticeiro. Você é um feiticeiro incrédulo. Acorda, igreja. A Bíblia diz em Efésios 5,14, desperta, igreja, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Saia para pregar a palavra, saia para pregar essa palavra, o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos com medo dos homens, estão com medo de morrer. Jesus falou que tem que renunciar à própria vida. Se precisar morrer, morre. E a viúva, enterra. Ah, pastor, assim não. Se é assim, vou embora da igreja. Ó, irmãos, não perca tempo não. Vá para outro lugar. Se você quiser servir a Deus em espírito e em verdade, e quiser trabalhar na casa do Senhor, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, como fizeram os apóstolos, eles deixaram tudo. E Pedro interrogou o Senhor: e nós que deixamos tudo? Jesus falou: vocês que deixaram tudo vão ter 100 vezes mais aqui na terra, e 100 vezes mais na vida eterna. Agora acabou, aleluia. Daqui um pouco a gente entra embaixo do banco, de medo. Ai, ai. Por que aqui não sai do pecado? Para sair do pecado tem preço? Tem. Para largar o pecado tem preço? Tem. Para seguir a Cristo tem preço? Tem. Tem e tem. Para Deus custou a morte do seu filho. A Deus custou a morte do seu filho, que era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Deus o deixou morrer. E agora ele vem para mim e fala: Dirceu, você precisa morrer. Eu? Imagina eu só tenho 79 anos, eu quero ver
120 anos, 130 anos. Eu tenho um pastor amigo meu que ele escreveu 130 anos. Agora eu pergunto, você quantos anos tem? A pessoa, se cada um falar o seu aniversário aqui, a data que você tem de anos, quantos anos vai dar aqui, nós vamos ganhar até de Matusalém. Pondo o meu e seu, né? Agora, nós queremos viver muitos anos, para quê? Para quê? Ah, pastor, eu quero ficar rico, eu quero ter a minha indústria. Gente, isso aí é tudo ilusão, eu já tive todas essas porcarias. Tudo droga. A única coisa boa que nós temos é Jesus. Oh, aleluia! É Jesus, o Rei da Glória. Amanhã, quem de nós vai sair para o campo? Se eu mandasse levantar a mão, eu ia contar e ia sobrar dedo na minha mão. Amanhã tem o capítulo da novela tal, amanhã tem, né? Tem uma até de crente que está passando. Crente do inferno. Até os pastores estão acompanhando. Que bonito. Maravilha. Como é que chama? Família reunida? Para ver novela, né? Esse príncipe da vida. Diz Pedro, verso 16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? Então, queridos, quem é ele? É o príncipe da vida. É o príncipe da vida. Ele tem que ser anunciado com poder e graça. Ele tem que ser anunciado com poder, com unção, com autoridade, sem medo, ainda que custe a minha própria vida. Aqui nós somos no Brasil, sombra e água fresca, mamão com açúcar. Você fala o que quer, vai no lugar que quer, na praça que quiser, na casa de quem quiser, fala o que quiser. Mas eu quero ver você no lugar onde alguém descobrir que você falou de Cristo, o seu pescoço vai ser cortado. Não é, pastor Ricardo? Está olhando para mim? Não é pela minha santidade, nem pela minha virtude, mas é pela obra tremenda de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto, de um Cristo que pagou um alto preço por mim e por você. É para te libertar do pecado. Não consegue soltar nada. Tem amante e não consegue largar da amante. Tem o amante e não consegue largar dele. Tem sexo fora do casamento, não consegue largar dele. Que negócio é esse? Pastor, se eu morrer, vai para o inferno. Não precisa nem perguntar para mim, vai para o inferno. A Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino. A Bíblia diz que os que fazem sexo fora do casamento, como é que chama? Fornicação, os fornicários ficarão de fora. Apocalipse 21, vai lá, Ricardo, chuta o pau do balde. E quanto aos tímidos,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos. A sua parte será no céu, no céu, no céu. No lago que arde com fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Está de brincadeira. Está de brincadeira. Vocês podem brincar comigo. Vocês podem zombar de mim. Vocês podem zombar da minha esposa. Vocês podem zombar da pregação. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. A Bíblia diz em Gálatas 6:7 que de Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu deixo passar, a igreja deixa passar, mas Deus não. Deus não é homem para que minta. Ele falou, está falado. Não. O que você tem que fazer? Arrepende-te e sai rápido desta vida, porque essa vida te levará à eternidade sem Deus. Irmãos, houve um assombro, houve um espanto. Eles ficaram de uma maneira tão tremenda, tocados. E Pedro diz no versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Há uma bênção? Qual é a bênção? Arrependei-vos, convertei-vos. E não é esse arrependimento que a gente fala aqui, prega e você vem para frente, e o pastor pega o teu pecado e fala: são perdoados, seus pecados estão cancelados. O seu nome agora está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mentira! O seu nome está escrito no livro da morte. Você precisa se arrepender, confessar e abandonar os seus pecados. Eu prefiro abandonar a igreja do Parque América. Beleza, abandona. Vai embora. Mas quando tivermos face a face com Deus, o que Ele vai dizer? Não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, a iniquidade. Não conheço vocês. Eu nem sei de onde vocês... sou do Parque América, sou lá da Igreja Batista do Parque América. Beleza. Aqui não tem nada escrito. Vocês não pertencem a Deus. Pastor, mas o pecador vai ficar arrepiado. É para arrepiar. É para pensar num lago eterno de fogo e de enxofre por toda a eternidade. É para arrepiar mesmo. E Pedro podia falar: vem todo mundo aqui que eu vou orar por vocês, e eu vou orar e Deus vai fazer eu escrever o nome de tudo em vocês, né? Os anjos estão tudo aqui para escrever o nome de vocês no livro da vida. Não. Ele falou: cada um de vós
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O que eles precisavam fazer? Tudo bem, vocês estão achando que eu estou maluco, né? Pois vou ficar mais ainda. Diz assim o verso 22, do capítulo 3. Porque Moisés disse, quem disse? Moisés. Vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quer mais? E acontecerá, e vai acontecer, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Esse profeta não é o Dirceu, não. Esse profeta é Jesus Cristo. Esse profeta é o Rei da Glória. Esse profeta é o Salvador do mundo. Não abaixa a cabeça, não. Seja homem, levanta a cabeça, encara a verdade. Deixa de ser frouxo. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos, vamos prestar atenção. A gente fica olhando nos milagres, nas maravilhas, lindo, maravilhoso. Mas olha aí, ele fez o milagre, fez a maravilha, pregou a mensagem, exaltou o Cristo, chamou o povo ao arrependimento. Depois ele disse: olha, vocês aí, prestem atenção, vocês todos que estão no Parque América, prestem atenção. Verso 22, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Olha só a grandiosidade de Moisés, e Moisés entre os judeus é muito maior do que Jesus. Vai levantar um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mas ele não parou por aí. Ele diz: e acontecerá, e vai acontecer, que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Pastor Ricardo, dá glória nele, aleluia. Mais agora? Murchou? Murchou? Glória a Deus. De quem é essa palavra? É desse profeta semelhante a Moisés, é Jesus Cristo. Essa palavra não é do pastor Ricardo, essa palavra não é do pastor Dirceu, nem do pastor Francisco. Essa palavra é de Deus, é o Cristo de Deus, é o Cristo de Deus, é o Cristo de Deus, é o Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus.